não tem absolutamente nenhuma regulação na nossa legislação e é um contrato que funciona muito bem. Muito bem. Para mim, é o modo de contratação com o qual eu mais simpatizo, é o mais fácil de trabalhar, onde há uma proximidade maior das partes, uma relação mais franca, mais aberta, menos antagônica, inclusive. Então, eu creio que nós temos um espaço grande para trazer uma padronização, não no sentido de amarrar as partes, mas de dar uma orientação maior para as partes envolvidas no ambiente da construção, para que a gente possa ter uma maior previsão do que vai acontecer. Porque, no fim, o que acontece? Como disse o Rafael, no judiciário a gente acaba tendo entendimentos os mais discrepantes. Né? E por uma razão, quando nós construímos o contrato de construção, ali é a vontade das partes que está vigorando. O que se quer ali é o que as partes têm em mente. Quando nós levamos isso para um judiciário, ali já é o advogado falando. E cabem todas as interpretações possíveis e imagináveis. E o juiz que está ali julgando não é um especialista em construção. O mercado de construção é um mercado altamente especializado. Então o juiz entende de contratos em geral, mas ele não conhece o ambiente da construção. Por essa razão, a construção migrou muito para a arbitragem. Nós temos hoje, há mais de 10 anos não passa pela minha mão um contrato de construção que tenha eleição de foro. É tudo arbitragem. Por quê? Porque se espera na arbitragem que o julgador seja alguém especializado. Seja um engenheiro, seja um advogado da construção, sejam pessoas que atuam no ambiente da construção e sabem como ele funciona. E com isso a gente consegue atingir decisões muito mais próximas da realidade do que aquelas que a gente obtém no judiciário. O judiciário faz qualquer coisa, é uma coisa absolutamente imprevisível. E o que nos falta ainda aqui é o Dispute Board, que nós temos até um outro painel que vai falar disso com maior profundidade, mas é um mecanismo que vai trazer com certeza uma facilitação dessa relação. Eu queria passar mais uma vez a palavra ao Richard, para que falasse um pouco a respeito desse espaço, se você entende que efetivamente a gente conseguiria levar adiante a ideia de padronizar mais as relações contratuais no Brasil, com base nesse espaço que eu acabei de mencionar. Good. I wasn't sure if I'd turn this off. Fernando, thank you very much for those comments. I have a number of items of response which probably go slightly wider than the final point that you mentioned, but if I could just perhaps run through one or two little things that came to mind and I made notes while I was listening to both of you speaking. And it's perhaps the one I want to speak most about is the judges and their, perhaps the way I noted it was interfere with the interpretation of the contract and getting to the true intention of the parties. We have the same issue in many ways in the UK with the judges or arbitrators, where you have an arbitration provision in the contract, having to interpret clauses. But I think ours take a different view, because our presumption under the common law is that you take the words as written, and unless there is something that is not clear, you accept that that is exactly what the parties intended. And the contract is king. When I made the comment before about the case of a building in London where there was £1 million in extra drawings, it's all part of the same point. Our starting point is that the contract is right, and that it sets out all of the parties' obligations, and it's clear. And unless you can persuade a court or an arbitral tribunal that that's wrong, they're not going to look at interpretation at all. They're going to say, those are the words, it's in black and white, you can read it, you know what the terms are. And our courts take a more hands-off approach to things. But also, and it was interesting to hear the comment that the judges are not specialists here in Brazil. One of the things that's happened, I mentioned that the official referees corridor, as it's once called, and now called the Technology and Construction Court in London.
those judges are specialised. Under our court rules, there is a specialist set of judges. In the UK, we've taken the step of developing a whole series of different specialist courts. So, intellectual property, we have judges who only deal with intellectual property, only deal with corporate and commercial work, only deal with bankruptcy and insolvency, so only deal with family law. And the criminal judges are separate from the civil judges. They have nothing to do with one another, and our systems are totally separate. So we have spent a lot of time, and when I was in Kuala Lumpur 2 weeks ago, they've just set up a specialist court in Malaysia for construction disputes. And in Australia they have it and so on. So there's a lot of civil in this common law area where they have specialist judges. And so under our court rules, if a case is construction, it must be put in the specialist list for construction. It cannot be dealt with outside. And judges could actually be heavily criticised for trying to deal with a construction case when they shouldn't. And we have, throughout the UK, specialist courts and specialist judges. And those judges, invariably, because of the way our system works, are barristers or solicitors who specialised in construction law when they were in practice. So, the head of the two, perhaps the most famous technology and construction court judges at the moment, although one is retiring any day now, are Vivian Ramsey and Robert Aikenhead. They came from two separate barristers' chambers in London, where all they ever did was specialise in construction law. In fact, Mr. Justice Ramsey is an engineer as well as a judge and a lawyer. So it's very interesting to be in his courtroom when there's any engineering points come up and there are engineering experts, and he will actually start questioning the engineering expert, and he has been known to actually tell an engineering expert that they're wrong, that they don't actually understand it because he's an engineer as well. So that's quite entertaining to see that happen. So that's something I would beyond the common law and everything else, I'd strongly advocate, try and get them to set up a specialist court with judges who know what they're talking about. It will make your lives a lot easier. Another point that came to me that I saw was about, this comes to how we deal with contract, risk allocation. It's fair, we are entitled on our contracts to allocate risk as we want. I spend about half my time negotiating construction contracts, and when I'm negotiating them, I'm always talking about risk allocation. The design, materials, labour disputes, etc. You can allocate that risk to the contractor or the employer, and it's always an argument about where it's going to go. At the end of the day, it's all about money. So we do try, and I've heard as well when talking about particular codes, time, extensions of time under English or common law construction contracts. We have a whole set of rules as to what are reasons for time. We started with what was called the prevention principle, where if it prevented a contractor from completing, then the contractor was entitled to time to protect themselves from any damages they may have otherwise have incurred from the employer. But over time we have developed a whole series, so you've got adverse weather, you've got an instruction to change the work from the employer. There's a grounds for an extension of time. Force majeure is still there, most of the time. And the final one I want to just touch upon is, and again this is just a massive plug for something that we have the pleasure of having come up with, arguably, in the UK and the common law system, that's adjudication. Because I hear about dispute boards, but one of the things that adjudication was introduced in 1998 in the UK into all construction contracts, implied into all contracts except if it's a domestic house or some major projects. Otherwise it's incorporated into the contract as a matter of law. One of the few things it is, along with health and safety law. And adjudication was there because of cash flow. It's a system whereby a dispute or disagreement will be dealt with within 28 days. And you've got 28 days, extendable up to 42 days, and in that time, somebody who will be experienced and understand construction, because adjudicators are all people who work in the construction field,
will hear submissions, even have hearings, and they'll come to decision. And that will bind the parties until such time as they go to court or arbitration. So they're bound by that decision, and it's very quick. And it's not just in the UK now. It's also spread to Malaysia, it's in Australia, although they have slightly different rules. Singapore has, New Zealand's implemented it, Ireland has just introduced an adjudication law, and in Germany they're now looking at it, which is a civil code country. So it's an area, because dispute boards are good for big projects, but the one thing, if you've got a small project and you get disputes in adjudication over small sums of money, tens of thousands of pounds, not millions of pounds, not massive issues, or even just determining a quick question. And adjudication is a very good way of resolving those without having to go to the cost of putting in place a dispute board. Having said that, of course, if you're on a big project, I don't think there's anything that replaces a dispute board. They are very, very good, and when you come to have the panel that discusses dispute boards, I would strongly recommend that people look and listen to what's happening out there. The dispute boards are spreading globally, and they really are helping to move projects forward. That's all my comments. Bom, como vocês podem ver, a gente tem bastante ainda o que aprimorar, né, Fernando? A questão... Corte especializada no judiciário, em construção, talvez em 200 anos. Quem sabe? Você sabe que essa é uma briga antiga, porque, na verdade, nós temos algumas áreas do direito, Fernando, que são completamente desconhecidas pelo juiz. E foi comentado aqui, propriedade intelectual. Você tratar sobre propriedade intelectual hoje nas cortes brasileiras é uma verdadeira aventura, porque dificilmente se sabe alguma coisa. A única vara ou a única corte que é um pouco mais especializada é a Justiça Federal do Rio de Janeiro, porque o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fica lá. A mesma coisa nós vemos na área de construção. Quer dizer, jogar contratos da área de construção na mesma vala dos outros contratos que nós temos é um verdadeiro absurdo, né? E como o Fernando disse, não adianta se pautar na empreitada do Código Civil, porque as disposições do Código Civil são muito pobres frente ao que nós temos na realidade do mercado das grandes obras e de todo o mercado da construção. Então, o que foi trazido aqui hoje só reforça a magnitude e a importância desse evento, né, Fernando? Em que nós estamos discutindo e, quem sabe, daqui sairão multiplicadores na defesa de que diversos fatores sejam aprimorados e implementados no dia a dia da construção civil. E aí, para isso, tanto os adivinheiros quanto os engegados devem se unir cada vez mais para se alcançar as melhores soluções e práticas. Porque, no final das contas, quando se fala em contrato, a ideia que se tem no senso comum é: estamos fazendo alguma coisa para brigar. Afinal, o meu interesse é contraposto ao do outro, eu preciso tirar o melhor proveito possível disso. Veja, tirar o melhor proveito possível disso não significa necessariamente aniquilar a outra parte contratual ou transformar o contrato numa arena ou num ringue de batalha. Na verdade, a melhor forma de se conseguir extrair os melhores benefícios de um contrato é fazendo com que o contrato seja um instrumento de cooperação. E um instrumento de cooperação, ele só ganha essa qualidade a partir do momento em que as partes atuem com esse espírito de cooperação e na medida em que os contratos tragam a previsibilidade necessária, né, Fernando? Tanto perante os próprios contratantes, quanto perante o judiciário. E, para isso, não apenas o preto no branco tem que ser cada vez mais valorizado, mas também os juízes, já que o judiciário ainda é muito atuante no Brasil, os juízes sejam
juízes especializados na área, para que a solução seja a mais próxima possível daquilo que é justo dentro daquele contexto da construção. Apenas para que o Richard tenha noção, bom, as varas especializadas que nós temos no Brasil basicamente são varas de família, varas de execuções fiscais, varas de falência, e creio que nada mais do que isso, né? Talvez haja um outro assunto, acidentes de trabalho, coisas assim. Mas os juízes, em geral, são necessariamente generalistas. O mesmo juiz que decide uma causa de 2 bilhões de reais numa construção, decide também uma briga de vizinhos sobre o cachorro que late à noite. Então, é muito complicado você ter expertises tão específicas nas mãos de pessoas que são necessariamente generalistas e que têm uma carga de trabalho imensa, né? Um juiz hoje tem 7, 8 mil processos para cuidar, cada juiz. As estatísticas internacionais dizem que o ideal é que haja um juiz para cada 800 habitantes. A Alemanha tem um juiz para cada 3 mil habitantes. O Brasil tem um juiz para cada 30 mil habitantes. Então, a carga de trabalho para um juiz é muito grande e ele não tem como se especializar em determinados assuntos, porque o que se oferece a ele são os assuntos mais variados. Ele decide ações de despejo, ele decide obras de grande porte, ele decide erro médico, ele decide sobre briga de vizinho, enfim. Fica complicado, a gente se sente muito inseguro em levar causas de grande importância para o judiciário em função desse risco que nós corremos, né? de haver uma visão muito geral e com pouca informação sobre as especificidades do assunto. Bom, dito isso, eu gostaria de abrir para a audiência, para perguntas. Gostaria de saber se alguém tem alguma... Sandra, por favor. Espero que me entendam. Eu vou fazer 2 grandes provocações, especialmente para o Richard. Me interessa imenso o tema da arbitragem e tenho viajado muito para a Europa, algumas vezes em trabalho, outras vezes em conferências para aprender, para perceber a arbitragem internacional e o que está sendo feito a este propósito. E, curiosamente, este ano, em 2 locais da Europa completamente diferentes, ouvi 2 grandes professores de Direito dizer exatamente a mesma coisa quanto à necessidade de ter cuidado em importar sem mais os modelos do Common Law. Ouvi o professor Guido Alba, que é um professor da Universidade de Roma, famosíssimo, e ouvi também, há pouco tempo em Berlim, o Klaus Peter Berger, que é um dos grandes pensadores alemães sobre os temas arbitrais, e os 2 disseram muito cuidado com a importação sem mais dos modelos do Common Law, porque no final, quando o direito aplicável é o do Estado, por exemplo, o direito brasileiro, quem vai aplicar esse direito vão ser, muitas vezes, juízes brasileiros, e mesmo que sejam árbitros, bons, de direito internacional, com experiência internacional, a obrigação deles é aplicar o direito brasileiro de acordo com as regras de interpretação previstas no Brasil. E, portanto, importação, mas cuidado com isto. Tem que ser tudo muito bem pensado. A segunda provocação é para o Fernando, e nós, os que falamos portugueses, eu acho que vocês devem ter herdado isso de nós. Temos o hábito de nos criticar, e somos tão maus, e o nosso judiciário é tão mau, e é verdade. Mas, ao nível europeu, por exemplo, eu olhando para a arbitragem no Brasil, eu vejo pensadores, vejo uma evolução de anos-luz em muito pouco tempo,
Vejo Carmona com um pensador próprio e com uma capacidade de comunicação que não há na Europa. Vejo câmaras como a CAM, que não está, na Europa não há paralelo em termos de sofisticação. Portanto, não se E eu ando a dizer isto aos brasileiros que trabalham na Europa nos grandes escritórios e que estão fascinados pelo Common Law. Portanto, deixo estas duas provocações aos dois e vamos também falar do que temos. Não ficamos cegos com o que temos de bom, mas o Brasil, na arbitragem, por exemplo, também tem um nível de sofisticação enorme, que é um exemplo também para o mundo e que não deve esquecer. Portanto, queria deixar estas duas provocações. Well, I'm going to deal with the first provocation very easily. I agree. There's really nothing more to say. I mean, as is common in these events, I will say a few hundred more words, but I do agree. As a English lawyer, we increasingly, especially in construction, we increasingly work abroad, and we go to other countries, in particular the Middle East, Eastern Europe and so on, where we will actually be applying the civil code to the FIDIC form. And although we are common lawyers, we put aside a lot of our common law principles and just read the code that's there, read the contracts that's there, and apply the principles. And we would certainly, I think there's always a moment in time when you need to look in on yourself. But as they say, the psychologists would tell you, don't beat yourselves up about it. We all have problems in our system. The common law system is far from perfect. But it has its positives, and I think today the use of the words common law probably is not the best use of it, because it's more how we are doing things in sort of the UK and certain other countries. But we can all learn from one another, and I think that the only thing that I would push is trying to get your courts, or at least contract out of the court so you go to arbitration, because obviously that's the other thing under the English law. The Arbitration Act says that if there's an arbitration clause in your contract, the courts cannot touch the case unless the parties agree to it, and they're very, very limited in their rights to appeal to the courts, which is all following the UNCITRAL rules and so on. So our law is very close to that, so arbitration is protected under English law, and you can apply. And also we work in contracts where one day it will say English law applies, the next day it's going to say the Civil Code of the United Arab Emirates is going to apply, next day it's the Egyptian Civil Code is going to apply. And you're using these contract forms, it'll be mainly the FIDIC form, and it's being used in all these different codes. So it's just a case of applying it, and usually in the form of international arbitration. So that first provocation didn't really get me, but I'll hand over to Fernando so he can perhaps get angry about his. Thanks, Richard. Bem, obrigado, Sandra, pela provocação, até uma oportunidade para que possamos falar sobre isso. Lógico que quando a gente se encontra para discutir os problemas, a gente fala sobre o que está errado, né? Mas de fato há muita coisa certa, tem muita coisa boa acontecendo. O judiciário brasileiro, inclusive, tem melhorado bastante nos últimos anos em termos de estrutura, de modernização. Ainda há um caminho muito longo pela frente, porque nós temos talvez mais de um século de atraso na nossa estrutura judiciária. Mas vem melhorando a qualidade das decisões, inclusive. A questão é que, para o ambiente de construção, ele é inadequado. O judiciário não tem condições, tanto que o judiciário acolhe muito bem a arbitragem no Brasil, e o que ele precisa fazer para que a arbitragem funcione, ele faz. Ele resguarda a arbitragem, ele garante
a segurança da arbitragem. Para você ter uma ideia do interesse que o judiciário tem no nosso sistema de arbitragem, coisa de 2 anos atrás eu fui dar uma palestra em Recife no Encontro Nacional dos Juízes. Tinha mais de 600 juízes presentes, discutindo sobre como o judiciário deve agir para auxiliar, ajudar os meios alternativos de controvérsia. E eu fui convidado para falar aos juízes onde eles estavam errando. Era um terreno muito delicado, eu estava lá para dizer, isso aqui está errado, isso aqui está para 600 juízes. Mas eles estavam muito interessados em saber como eles poderiam melhorar para auxiliar a arbitragem, como eles deviam apreciar as cautelares, como garantir a efetividade das sentenças, enfim, para que eles intervenham o menos possível na arbitragem, como tem que ser. Então, efetivamente, isso acontece. E como a Sandra falou, o Brasil, a nossa lei de arbitragem é de 1996, nós temos menos de 20 anos de lei. Antes disso existia a arbitragem prevista na nossa legislação, mas ela era impraticável. Para você ter uma ideia, eu fui funcionário do judiciário dos meus 15 anos de idade até os meus 24 anos de idade. Quando eu entrei para trabalhar no cartório, na Secretaria Judicial, existia um processo lá que era uma homologação de laudo arbitral. Era o único que existia sobre arbitragem lá. Quando eu fui embora, 9 anos depois, aquele processo ainda estava lá. Ninguém tocava naquilo porque ninguém sabia o que fazer com aquilo. Tal era o desconhecimento que se tinha a respeito de arbitragem no Brasil. E havia necessidade de se homologar a sentença arbitral no judiciário, coisa que hoje não existe mais. Então, isso foi um dos grandes avanços que nós tivemos na nossa legislação de 96. E o interessante foi que o movimento arbitral no Brasil começou muito antes de 96. A lei foi o ápice disso, foi o resultado de um trabalho muito importante que vinha sendo feito, inclusive academicamente. Quando a lei foi promulgada no Brasil em 96, nós tínhamos muitos advogados brasileiros estudando arbitragem na França, principalmente, e começou um movimento acadêmico muito forte, muita gente se especializou muito rapidamente em arbitragem. Então, o Brasil é mundialmente visto como um filho pródigo da arbitragem, um filho precoce da arbitragem, que em menos de 20 anos se desenvolveu muito. Nós temos hoje figuras internacionalmente conhecidas. A Sandra citou o Carmona, que é um dos autores da lei da arbitragem, que de fato se comunica maravilhosamente bem e que é um grande especialista, né? A nossa lei é uma lei simples, pequena e que funciona muito bem. E a arbitragem despertou tanto interesse que hoje há um projeto de modificação no qual o ambiente da arbitragem, os grandes especialistas, inclusive o Francisco Maia, que está aqui, fez parte de uma comissão de juristas que foi ao Congresso para evitar que houvesse grandes estragos na nossa nova legislação. Porque a lei atual funciona tão bem que a opinião dos arbitralistas é que não há necessidade de mexer. Mas como houve um movimento legislativo para isso, então foi formada uma comissão de juristas para evitar o desastre. E me parece que efetivamente nós estamos conseguindo manter a lei na sua integridade, com a qualidade com que ela existiu até hoje. Então, de fato, temos isso. Eu acho que a grande questão a arbitragem é o melhor ambiente para a construção, efetivamente. E no Brasil nós temos isso plenamente desenvolvido. Temos hoje uma grande qualidade nas arbitragens de construção, efetivamente. Mais alguma questão? Rafael, por favor. Só licença, fazer uma ponderação. Sandra, gostei muito das suas provocações e assino embaixo aqui tudo o que foi dito pelo Richard e pelo Fernando, e só gostaria de complementar um ponto. Assim como nesses momentos a gente fala de problemas, nesses momentos nós também focamos os olhos para as soluções que existem no estrangeiro. Então, foi muito bem colocado quando você disse cuidado com importar o que é de common law para o civil law, sem mais, exatamente. E essas palavras do professor Guido Alpa, a quem eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas conheço suas obras, porque sou um entusiasta do direito italiano. Mas isso é muito típico dele e, na verdade, é um caminho de equilíbrio que toda a Itália e a maioria dos países de civil law estão adotando, porque nos idos dos anos 90 houve um verdadeiro desequilíbrio
de excitação sobre o que a Common Law poderia trazer de bom para o sistema do Civil Law. E essa excitação, ela acabou gerando exatamente essa importação de coisas que são incompatíveis com a Civil Law. E a importação de coisas de maneira não refletidas. Simplesmente, se é bom lá, vamos trazer e implantar aqui. E a Itália sentiu muito isso, por isso começou esse processo de alerta. Porque não é que o professor Guido é contra, ele apenas diz: cuidado com o que você vai trazer e como você vai trazer. O Brasil também passou muito por isso, ainda sofre muito disso. Mas já existe um caminho de se refletir melhor sobre essa simples importação. Daí porque eu disse, inclusive, aqui que vamos trazer o FDIC, e talvez se ele não for acolhido integralmente, e aí eu estava exatamente me referindo, porque nós temos que refletir sobre o assunto, né? Vamos fazê-lo de uma forma que ele possa se adaptar melhor. Então, só queria fazer essa pontuação e parabenizar pelas suas colocações. Eu tinha uma graça de Portugal para dizer que há pouco tempo, há alguns tempos, foi feita uma escola em que copiaram o modelo de uma escola fantástica do norte da Europa, onde as crianças tinham muito boas notas e a escola de facto era muito boa. Só que tinha ali um sítio, umas coisas que ninguém percebia o que era. Até que um dia veio alguém do norte da Europa e disse assim: não, isto é para as crianças colocar os skis. Mas de facto aquilo em Portugal, o resto estava tudo muito bem, mas havia ali umas coisas que não faziam sentido. E é um bocadinho a questão. A incompatibilidade ela tem que ser vista com muito cuidado. De fato, não é só a questão de common law para civil law, mas também, principalmente, a questão cultural, né? Coisas que servem na Europa não necessariamente servem para a cultura brasileira. Então, são cuidados que nós temos que tomar efetivamente para evitar desastres. Acho que quando a gente fala em modelo, FDIC, NC, é muito mais interessante pensar que em organizar uma estrutura contratual, mas com conceitos brasileiros e com a cultura brasileira, para que possa servir ao nosso mercado efetivamente. A estrutura é que nos falta, de verdade. Bom, nós precisamos encerrar, o Richard precisa ir para o aeroporto, até agradecer uma vez mais, porque ele chegou ontem para estar aqui conosco e agora pega um avião, vai embora para São Paulo, de São Paulo para Londres, de Londres para Milão, porque amanhã de manhã ele fala em Milão. Então, agradeço o seu esforço, a sua coragem de enfrentar essa maratona para nos prestigiar aqui com as suas palavras. Mais uma vez, muito obrigado e peço uma salva de palmas a todos. I would just like to say thank you very much, it's my pleasure, and also to wish you all the very best of success with the rest of this conference. And although he's not here, which is perhaps a bad omen for the man who's organising your international conference in 2016, the very best of luck with organising the international conference in 2016 in Sao Paulo as well. I'm hoping to be there, but I'm sure it will be a great success, and I hope you'll all have a very informative time today and tomorrow. Thank you all.